Hoje vamos entender por que a coabitação pacífica entre as religiões é uma realidade. Em nenhuma hipótese nós vamos impedir alguém de outra religião de vir à Basílica. O nosso programa veio ao norte do continente, no Marrocos e na Tunísia, falar um pouco sobre o islamismo, suas manifestações e variadas opiniões. Para o islamismo, a política é uma parcela da religião. No continente africano, a variedade de crenças reflete o espírito religioso de seus habitantes, mas também a tolerância com que aceitam e assumem as igrejas e credos. Estima-se que 40% dos africanos sejam muçulmanos, 32% cristãos e 25% pertencem a religiões tradicionais africanas. Cultuando um ou vários deuses e, em alguns casos, reverenciando espíritos presentes em toda a natureza, africanos de diversas nacionalidades expressam sua religiosidade. É um pouco dessa realidade que você vai conhecer hoje no Nova África. Foi do Benin que vieram muitos dos escravos da África para a Bahia e Minas Gerais. A Porta do Não Retorno é uma homenagem aos milhares de negros cativos que foram levados daqui. O litoral do país chegou a ser conhecido como a Costa dos Escravos. Era um dos mais estratégicos locais de embarque dos negros enviados à América pelos portugueses. A memória daquele tempo está neste prédio histórico. Na cidade do Idá, no Benin, se encontra um antigo forte português construído em 1721. Forte São João Batista da Judá servia de depósito de escravos. Transformado em museu histórico pelo governo do Benin, hoje é um patrimônio histórico cultural. As crianças que visitam o museu aprendem sobre o passado de sofrimento de um povo e, com os ensinamentos, tentam construir um novo futuro. O museu recuperou peças que foram levadas pelos escravos. Há também um acervo de fotos que mostram as práticas religiosas originadas no Vodou. O museu pouvait être appelé Musée de l'Esclavage. O museu poderia se chamar Museu da Escravidão, mas nós decidimos chamá-lo de Museu da História, o que acaba sendo a mesma coisa. Nós temos gravuras que contam a história deste período da escravidão. Temos, sobretudo, fotos doadas pelo fotógrafo Pierre Verger, cuja fundação está hoje no Brasil. Quando embarcavam nos navios negreiros, os moradores do Benin deixavam família, casa e tudo o que tinham. Levavam apenas a esperança e a religião. No século XIX, muitos descendentes brasileiros de escravos capturados em Benin retornaram à África. Conhecidos como agudás, eles têm sobrenomes brasileiros, tradições e crenças muito parecidas com as encontradas na Bahia. Diferente do que mostram os filmes de terror, o vodou é uma prática muito semelhante à do candomblé brasileiro. Acreditaram que esses escravos chegando do outro lado, no outro continente, iriam esquecer o voodoo, mas é algo que ficou no cérebro deles. Eles nasceram com isso no sangue. Por que eles iriam chegar lá e esquecer? Eles não esqueceram de jeito nenhum o voodoo.
Os sapatás que você vê hoje entre os brasileiros, os nanins, os xangôs que você vê entre os cubanos, no Haiti, são nossos irmãos que aprenderam por aqui. Nossos pais é que levaram o voodoo para lá. O voodoo está na origem deles. O voodoo está na crença deles e faz apenas o bem. Por isso eles chegaram aos países dos brancos e não esqueceram o voodoo. Um lugar essencial para a religião voodoo é a Feira do Grigri, ou seja, de Patois de Cotonou. Aqui vende-se plantas medicinais, peles de animais, rabo de cavalo e outros elementos que os feiticeiros usam para curar e dar sorte aos seus seguidores. O passeio pela feira ajuda a conhecer um pouco das práticas do voodoo. Tudo isso é utilizado nos rituais religiosos. Não há mal que resista aos trabalhos feitos pelos líderes espirituais. As peles de animais servem também para curar. Para curar uma doença é preciso ter os ossos do animal, é preciso também ter os pés do animal. E completamos esse tratamento com as plantas para curar uma doença. Depende da doença. Os rituais da religião voodoo têm música, dança e comida. O sacrifício de animais e as ofrendas são uma forma de invocar os espíritos dos antepassados e as forças da natureza. Quando os participantes do ritual entram em transe, se fortalecem com a energia recebida dos espíritos. O voodoo não pratica o mal, somente o bem. É preciso respeitar as interdições. É como nos 10 mandamentos da Bíblia. O voodoo tem regras próprias, ele é correto. Quando você respeita as regras do voodoo, você terá filhos, terá dinheiro, trabalho. Independentemente do que iniciar, conseguirá tudo sem problemas. O voodoo faz o bem, jamais o mal. Mas é preciso respeitar as orientações. Este sociólogo explica que os rituais são diferentes e dependem das circunstâncias da vida. No voodoo, cada elemento da natureza é representado por uma divindade. Mas isso não significa que as pessoas adoram vários deuses. Para cada família, de cada clã, de cada tribo, existe um voodoo, e apenas um. De maneira que cada indivíduo pertencente a uma família conhece apenas um voodoo, e não 2 nem 3. De forma que aquilo que com frequência se descreve de maneira pejorativa, como um suposto politeísmo, na verdade é algo falso. Este grupo musical já fez apresentações em vários países africanos e na Europa para mostrar a autêntica música voodoo. Desde crianças, eles participam de rituais sagrados que ajudam a compreender os ritmos próprios para a celebração voodoo. O grupo tem uma explicação para o sucesso que esta música faz no Benin. A prioridade das prioridades é o voodoo. A prioridade das prioridades é o voodoo, porque você não pode viver sem a presença do voodoo no Benin. Seja de qualquer expressão religiosa, a pessoa precisa ser adepta do voodoo. Independentemente da multiplicação das religiões, todos em Benin são adeptos do voodoo. Todo mundo deve ser adepto do voodoo. No norte da África, o predomínio é de muçulmanos. Mas na África subsaariana, diferentes crenças estão lado a lado. Templos e pessoas de crenças diferentes convivem num ambiente quase sempre pacífico e muitas vezes ecumênico. A tolerância religiosa é sagrada na Costa do Marfim. Templos suntuosos dividem espaço com práticas antigas. Dados oficiais do governo mostram que 38,6% dos moradores são muçulmanos, 32,8% cristãos e 11,9% animistas. Costa do Marfim é um estado laico. Não é um estado confessional. Se você ouvir nosso hino nacional, vai ver que nós temos a pretensão de ser o país da verdadeira fraternidade, que queremos ensinar isso à humanidade. Nosso lema é união, disciplina e trabalho.
Em Yamoussoukro, a Mesquita da Paz indica no próprio nome que as religiões podem coabitar de forma harmônica. Os muçulmanos que se reúnem na mesquita para as 5 orações diárias não fazem da fé uma arma de disputa política. É o que diz o Imam Sila. Nós vivemos em um país laico. Cada um pratica a sua religião livremente. Não há brigas, disputas, não há conflito entre os dirigentes religiosos. Se existe um conflito político, nós nos unimos para resolver e exortar os fiéis para que não haja desordem. Nas ruas da cidade, líderes muçulmanos, católicos e evangélicos se juntam em cartazes para fazer campanha contra a violência. Eles têm um discurso afinado. A paz também dá nome à principal igreja católica. No centro da capital política da Costa de Marfim encontra-se a basílica mais alta do mundo. Inaugurada pelo Papa João Paulo II, a Basílica Nossa Senhora da Paz é símbolo da fé católica na África. Construída na década de 80, a igreja custou 300 milhões de dólares. É uma réplica da Basílica de São Pedro, no Vaticano. As celebrações podem ser acompanhadas por 7.000 pessoas sentadas e 11.000 em pé. Aqui, tudo foi superdimensionado. A superfície de vitrais é a maior do mundo, 7.400 metros quadrados. O padre Stanislau afirma que a Basílica, um dos pontos turísticos mais importantes do país, recebe pessoas de todas as religiões. Em nenhuma hipótese, nós vamos impedir alguém de outra religião de vir à Basílica. Ela é aberta a todos, e os visitantes podem ser muçulmanos, protestantes, e os católicos que vêm participar de jornadas espirituais e ficam durante 2, 3 dias rezando na nossa igreja. Embora não seja o que revelam as estatísticas oficiais, muitos estudiosos afirmam que o animismo é a religião predominante na Costa do Marfim. O animismo é uma religião ancestral. Já existia bem antes dos colonizadores chegarem à África. Hoje em dia, continua a ser muito praticado pelos marfinenses. As tradições animistas consideram que todos os elementos da natureza podem se manifestar como espíritos. A música aí é bombom. Estão a dizer que os ancestrais estão chegando. Estão chegando. Estas mulheres entram em transe para proteger a aldeia e curar as pessoas. Muitas vezes atendem adeptos de outras religiões. Não há problemas entre as outras religiões e as fetichistas. Elas não são perseguidas por outras fés. Vivemos todos juntos. Os que estiverem doentes, elas vão tratar sem problemas. Esta convivência pacífica entre as religiões é motivo de orgulho para os moradores da Costa do Marfim. Não existem problemas entre as religiões na Costa do Marfim. Eu nunca ouvi falar e nunca vi guerras religiosas entre muçulmanos e cristãos. Aqui isso não existe. O que é impressionante é que, às vezes, há manifestações de muçulmanos e alguns se deslocam para rezar com os muçulmanos. E a mesma coisa acontece entre os muçulmanos e as outras religiões. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco sobre os hábitos e a fé dos muçulmanos da África. Não perca! Em Casablanca, no Marrocos, a força do sol poente e o som da prece que alcança largas distâncias anunciam que mais um dia de trabalho e orações se foi no mundo muçulmano.
A opulência da segunda maior mesquita do mundo, depois de Meca, cidade sagrada na Arábia Saudita, mostra o quanto a religião islâmica cresceu por aqui. A religião muçulmana é atualmente a segunda maior do mundo e seus fiéis estão em todos os continentes. A maior parte dos seguidores do islamismo está nos países árabes do Oriente Médio e no norte da África. Assim como as religiões cristãs, a religião muçulmana é monoteísta, crê na existência de um único Deus, Alá. A religião no mundo muçulmano está presente em todos os aspectos da vida diária, mas em intensidades diferentes de acordo com o país e a influência política. No Egito, sob o ponto de vista da mulher, por exemplo, as relações são mais tradicionais. Em Marrocos, as relações entre religião e cotidiano são mais diluídas, apesar das influências radicais dos países vizinhos. Nos anos 60 e 70, o véu foi considerado um acessório repressor, banido pelas mulheres. Hoje, a peça volta aos poucos ao cenário urbano. Na Tunísia, um país bastante ocidentalizado, muitos já não vão mais nas mesquitas, nem oram 5 vezes por dia, mas ainda mantêm seus valores vividos em grupo. Assim, nós viemos à Tunísia conhecer de perto uma tradicional família muçulmana de classe média. Hoje, a família Labidi nos convidou para o tradicional almoço de domingo. Uma oportunidade tanto para conhecermos de perto como a religiosidade se mistura à vida íntima do dia a dia. Hey, how are you doing? How are you? I'm good. How's everything? Fine. Everything's perfect. You're welcome. Thank you. Esse é o Sadok e essa é a casa do tio dele. Ele vai traduzir tudo pra gente hoje. Let's go? Si je vous parle de moi, je peux dire que je suis une femme plutôt... Se eu falo de mim, eu posso dizer que eu sou mais para uma mulher liberada de vários tabus. Em princípio, se a mulher muçulmana recebe alguém na casa dela, deverá ter uma separação entre os homens e as mulheres. Sempre quando recebemos homens, antes que eles cheguem, nós arrumamos tudo, a mesa, etc. Os homens comem entre eles e as mulheres comem entre elas. On se met à l'écart les hommes seuls et les femmes seules. Meu pai tinha um pequeno negócio e usava todo o tempo dele para pensar em religião, para rezar 5 vezes, para ir à mesquita mais frequentemente, até mesmo mais de 5 vezes ao dia, porque ele tinha tempo para isso. Mas hoje em dia, nossas vidas, nosso mundo moderno, com esses valores modernos, as pessoas não têm tempo para rezar 5 vezes ao dia. E nossas crianças estão aos poucos se afastando da religião. Presque libéral. Allahu Akbar. Para entender melhor as nuances do islamismo em tempos modernos, procuramos o professor Abdelatif Zaki, da Universidade de Rabat. Antes do nosso bate-papo, o Dr. Zaki resolveu nos trazer numa das livrarias mais tradicionais e antigas de Marrakech. É aqui que se fala do Corão e do Islã. E se aqui alguém não encontrar um livro sobre o assunto, não encontra em nenhum outro lugar da cidade. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Essa loja aqui em Marrakech funciona como um clube de leitores. Os donos também são escritores. E as pessoas interessadas no assunto, em religião, no Islã, no Corão, vêm para cá e passam horas batendo papo, tomando um chá e conversando sobre o assunto. Esse é o Corão, é o livro religioso. Para nós cristãos, nós temos a Bíblia. Para os muçulmanos, essa é, digamos, a Bíblia do Islã. Foi escrito pelo profeta Maomé, não é? E ele só pode ser tocado, como o professor mesmo me explicou, por pessoas que passaram por um processo de purificação, pessoas que já são muçulmanas, de fato. Então, eu não posso tocar o livro, mas ele vai manuseá-lo para nós.
O professor Zaki nos explica que o mundo muçulmano está em crise e a reação a isso, na maioria dos países que segue o Islã, é um movimento no sentido do radicalismo. Eu acho que há muitas maneiras de se explicar isso, mas uma maneira é: os muçulmanos da região tentaram diferentes alternativas para o desenvolvimento de seus países e para modernizar e adotar novas maneiras de administrar os assuntos públicos. Mas eles falharam. As pessoas acabaram perdendo a fé em soluções vindas de outros lugares. Então elas disseram: muito bem, se essa relação que nós temos com a Europa e se essas ideias falharam em resolver os nossos problemas, então vamos tentar achar outras soluções. E a única solução que elas encontraram foi tentar voltar às suas próprias origens, a essência da religião. Go back to the origins, to the essentials of their religion. Impossível não relembrar o episódio de 11 de setembro e como ele contribuiu para alimentar o preconceito contra o Islã. Teve grande impacto em tudo, nas relações entre o Ocidente e o resto. Para as pessoas daqui, o 11 de setembro foi um choque, uma das coisas mais violentas e trágicas que já aconteceram. Mas para as pessoas que nunca tinham ouvido falar do Islã antes, aquilo era a única coisa que os muçulmanos sabiam fazer. Esses são os muçulmanos? Eles podem atirar aviões em prédios e matar milhares de pessoas. Eles podem se explodir e fazer coisas terríveis. Mas o que as pessoas não escutam e não sabem é que talvez aquele evento, criminoso quanto ele possa ser, seja uma reação a anos e talvez a décadas de frustração que foram sentidas por pessoas de países muçulmanos. Pessoas que sentiram que estavam sendo invadidas em suas próprias questões nacionais e manipulados em seu próprio Estado, e que percebiam o apoio do Ocidente a ditaduras tirânicas em seu próprio país, que os impedia de ter acesso à liberdade e de confirmar suas próprias identidades. Foi assim que os muçulmanos perceberam isso. Isso não justifica o que aconteceu, mas serve para explicar como se manipulam esses preconceitos. Do alto do minarete, é dele a voz que chama milhares de fiéis 5 vezes ao dia à prece. Muhaddin é a função de Hassan el-Alawi. Aos 7 anos de idade, ele perdeu o pai e se sentiu chamado a trabalhar na mesquita para o próprio sustento. Uma função que o tornou reconhecido pela sabedoria religiosa e pela voz serena e firme que acorda os marroquinos diariamente. Não há Deus além de Deus. E Deus é o maior. Essas são as palavras que o Muhaddin usa na hora de chamar as pessoas para a oração 5 vezes por dia. La ilaha illallah. Thank you very much. Shukran. Abdel Ghani Bakwasi é professor da Universidade de Marrakech. Ele é um especialista em Islã e fala com o Nova África sobre religião e política. السياسة جزء من الدين الإسلامي. كما أن عندنا Para o islamismo, a política é uma parcela da religião. O Islã é constituído de diferentes aspectos. Existe o dogma, a oração, a adoração, o comportamento, a ética e a política. Todos são partes do islamismo. Por isso, não há diferença entre os dois. No Ocidente é diferente, pois lá se criou uma ideologia de separação entre religião e política. No islamismo, entretanto, esta separação nunca existiu. O que teria pregado o profeta durante sua vida, bem como seus companheiros, outros reis e imperadores, senão a unidade entre política e religião? Resumindo, não há separação entre ambos. Quando uma mudança se torna possível, alguém tem que fazer parte disso mudando uma situação ruim, acabando com o mau comportamento e transformando em bons comportamentos. É do interesse de todos quando isso se torna possível para uma geração e para promover o interesse geral. Daí se torna interessante que o muçulmano participe da política. O profeta tem um ditado que diz: o melhor de você, que é do povo,
é aquele que está envolvido com as outras pessoas e quem é paciente com os abusos delas e com o seu mal. É alguém que pode ser paciente e aceitar o que os outros fazem. Assim, a ideia é que as pessoas devem viver dentro da comunidade e serem pacientes e tolerantes com os outros. Madlokvo Dlamini é curandeiro entre os Swahili. Ele usa folhas e raízes para curar. Na África, gente como ele conhece centenas de plantas medicinais. Aprendem com os pais, que por sua vez foram ensinados pelos avós. Há os remédios que servem para fortalecer, outros para limpar o corpo. Esse aqui hidrata o organismo. Outros fortalecem os ossos. Para a malária, nós também temos esse alho aqui. Todos esses remédios vêm das matas, como esses aqui. Muitas vezes, curandeiros como Madlokvo usam também os espíritos. Possuídos por poderes ancestrais, eles usam essa habilidade para curar. Para eles, espíritos presentes em animais e objetos podem ajudar pessoas a se livrar de doenças para as quais, muitas vezes, a ciência ainda não encontrou uma cura.